Olá, eu me chamo Paulo Henrique e eu faço parte do grupo de teatro Cidade de Ponta Grossa. Hoje, na nossa série de vídeos sobre introdução ao teatro que o grupo está desenvolvendo, a gente vai falar um pouquinho sobre projetos culturais. Antes de falar de projeto cultural, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é um projeto. Um projeto cultural não são só apenas ideias e pensamentos colocados no papel, não. Um projeto deve ser pensado de uma maneira técnica e estratégica, para que alguma das suas características sejam cumpridas. Essas características são, a primeira delas, o objetivo. Todo projeto precisa ter algum grande objetivo. Independente dele, você precisa que no final desse seu projeto ele seja alcançado. Então quer dizer que ele tem um final. Isso quer dizer que uma outra característica dele é a temporalidade. Todo projeto tem um tempo, tem um início, um meio e um fim. Esse pode ser resumido em dias, semanas, meses ou até em anos. Mas ele existe um fim, existe um começo e um fim. Delimitação de recursos é outra característica muito importante. A gente precisa saber qual o tamanho da equipe que a gente precisa, quanto a gente tem de dinheiro, quanto a gente tem de equipamento, de espaço. Isso precisa ser muito, muito bem claro quando você vai fazer um projeto. Agora, os projetos culturais já têm como eixo central a cultura e as artes, seja elas quais forem. E também a gente precisa saber que quem vai ler esse projeto que a gente vai desenvolver, vai escrever, não tem muito tempo. Então, a gente precisa tentar ser o mais objetivo possível com o que a gente quer dizer. Não pode ficar enrolando muito, não. Não só para quem for avaliar, mas para quem for ler. Até para os patrocinadores do nosso projeto é importante que ele seja claro e sucinto. No projeto também existem alguns ciclos para que ele aconteça e que a gente consiga dividir as fases deles. A primeira delas é a elaboração. É a hora que a gente pensa em como o projeto vai acontecer. A gente coloca todos os detalhes e resolve tudo, para que quando chegue a segunda etapa, que é a produção, ele ocorra de uma maneira muito fácil e muito simples, porque é só a gente ver o que a gente já planejou. A produção, que é essa fase, é a hora de colocar a mão na massa, de mostrar o projeto para todo mundo e executar ele. Já a terceira etapa é a pós-produção. É a hora de fazer a prestação de contas e ver se o nosso grande objetivo, que foi o porquê que a gente fez esse projeto, foi concluído. E quando a gente vai desenvolver um projeto, escrever, a gente sempre tem que fazer algumas perguntinhas para ver se ele está bem completo. Elas são: o quê? O que a gente está fazendo? O que a gente quer fazer? Por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Qual é a importância dele? Quem está envolvido com esse projeto? Seja ele para quem a gente está fazendo e também quem está fazendo ele. Como? Como que a gente vai fazer ele? A maneira técnica que a gente vai executar ele. Quando? Em que determinado momento que a gente vai colocar ele em prática. E também quanto tempo a gente vai colocar ele em prática. Onde? Onde ele vai acontecer? Ele vai acontecer no teatro, ele vai acontecer na rua, numa escola, em que lugar que a gente vai colocar ele em prática. E na hora que a gente vai escrever nosso projeto para um edital, existem alguns questionamentos que eles fazem e que a gente precisa escrever para que fique mais fácil mostrar a nossa ideia para eles. Um exemplo que eu vou usar é o Promific, aqui na cidade. Ele é muito parecido com vários outros que existem aí no Brasil. Mas eu vou usar os tópicos que a gente tem que preencher nele para vocês entenderem mais ou menos como é feito. Nele, o primeiro tópico é a apresentação. Ali é o rosto do nosso projeto. A gente tem que colocar de uma maneira muito sucinta, muito objetiva, exatamente tudo que a gente quer fazer no nosso projeto, apresentando ele para quem nunca leu e para quem a gente não consegue explicar, entenda o que realmente a gente quer fazer. O objetivo é lá o ponto final do seu projeto. É aonde você quer chegar, onde você quer alcançar. Esse é o ponto final, é o objetivo geral. Mas o seu projeto também pode ter vários objetivos específicos, que são outros pontos que você quer alcançar, e também algumas metas. A justificativa. A justificativa é a hora para você colocar por que seu projeto é tão pertinente e por que você precisa fazer ele. O que ele vai mudar na sociedade. O que ele vai mudar para essas pessoas que você está fazendo, para o público do seu projeto.
E qual a grande importância dele? Público-alvo. Público-alvo é outro tópico que tem lá. É a hora de você colocar e contar um pouco mais sobre o público do seu projeto, para quem ele vai ser destinado. Equipe. É a hora de você escolher quem vai querer trabalhar com você durante esse projeto todo. É bom você colocar pessoas que você se dê bem, que tenham os mesmos objetivos que você e também pessoas que sejam qualificadas para esse projeto. Etapas de trabalho. O Promific, que é o edital que a gente está falando, que é o municipal, divide em 4 etapas. A pré-produção. O projeto foi aprovado e é a hora de você pré-colocar a mão na massa, digamos assim. A hora de você fazer a captação de recursos, a hora de você contratar o resto da equipe que está faltando. A produção. Estreou o projeto, hora de colocar a mão na massa e tentar seguir o máximo dos planos. Pós-produção é a hora de você fazer a prestação de contas. E a parte de divulgação, que também entra na etapa de trabalho no Promific, que é você falar como vai ser feita essa divulgação, quanto tempo ela vai ter e como ela vai ser feita. O orçamento. O orçamento é uma fase que você tem que fazer prestando muita atenção, pois é só o que está escrito lá que você vai poder conseguir captar para o seu projeto e que você vai conseguir gastar, conforme está descrito lá no orçamento. Plano de divulgação. É a hora da gente pensar em como a gente vai fazer para que o nosso público-alvo consiga acessar o nosso projeto, que ele consiga ver e se sentir interessado. Tem vários meios para fazer esse plano de divulgação, para divulgar. Seja por jornais, revistas, ou então por cartazes, banners, ou até mesmo televisão, internet, rádio. Existem inúmeras maneiras. Captação de recursos. A fase de captação de recursos é uma das fases mais importantes. Existem profissionais que trabalham fazendo captação de recursos. O que seria isso? Quando a gente passa no edital de renúncia fiscal, o órgão, aqui no caso do Promific, a prefeitura, abre mão de uma parte do IPTU de empresas e de pessoas físicas para que elas consigam direcionar parte desse imposto que elas iriam pagar para a prefeitura para esses projetos culturais. Então, esse captador vai até essas empresas, ou até mesmo uma pessoa que está propondo esse projeto, e mostra o projeto para eles, a ideia para eles. Se essa empresa gostar, ela dá parte do imposto que ela iria pagar para a prefeitura, ela já direciona para o seu projeto. 3 informações adicionais para o seu projeto que vão deixar ele muito mais rico e que são de extrema importância. São a primeira delas, democratização ao acesso. É pensar em como as pessoas que não têm acesso constante a esse projeto que você está fazendo, como que elas vão também conseguir consumir isso, para que a democratização à cultura aconteça. A segunda delas é a acessibilidade. Tentar ampliar as formas para facilitar com pessoas com deficiências, seja ela física, motora, visual, mental, também consiga ter acesso. A terceira é o impacto ambiental. O seu projeto não precisa ser necessariamente falando do meio ambiente ou algo do tipo para ele pensar no impacto ambiental. Você pode fazer isso utilizando material reciclável, material reutilizável, algum tipo de material que cause menos impacto ao meio ambiente e diversas formas de cuidar do meio ambiente. Para a gente conseguir exemplificar e realmente mostrar como é na prática escrever um projeto cultural e escrever, eu convidei uma atriz do grupo de teatro Cidade de Ponta Grossa para falar um pouquinho com vocês sobre como foi a experiência dela escrevendo e colocando em prática um projeto pessoal dela. Olá, eu sou Michela França e o meu projeto, que foi aprovado na Lei do Incentivo do Promific, foi Projeto Mulher, Consciência e Ação. A necessidade de escrever o nosso projeto na Lei do Promific veio através do espetáculo O Que Eu Deveria Ser Se Não Fosse Quem Eu Sou, que é um espetáculo onde nós fizemos diversas apresentações aqui na cidade, fora da cidade também, e é um espetáculo muito importante que fala sobre a violência contra a mulher. Então nós vimos a necessidade de inscrever
para poder levar esse espetáculo para várias comunidades, né? Lugares onde realmente necessita trabalhar essa questão da violência contra a mulher. E além do espetáculo, que eu deveria ser se não fosse quem eu sou, o projeto foi acrescentado ao projeto uma palestra também de uma assistente social, que é doutora na área de violência contra a mulher, que é a Bruna Miranda. Então o projeto oferece, além do espetáculo, uma palestra com a Bruna Miranda falando sobre a violência contra a mulher e principalmente dando informações e apoio a todas essas mulheres que estão precisando nesse momento. Esse projeto foi direcionado a mulheres que provavelmente possam estar passando por alguma situação de violência doméstica, e o público em geral, porque muitas pessoas conhecem pessoas que passam por isso e o projeto ele tem uma forma de informação para que essas pessoas possam ajudar mulheres que estão nessa situação. E até mesmo os homens, né? Porque muitos homens podem se identificar com algumas situações e perceber que às vezes não é uma violência de bater, uma violência maior, mas às vezes o modo de tratar a mulher, a maneira de falar, né? Isso também pode já estar começando, né, uma questão de violência doméstica. Então esse espetáculo ele é direcionado ao público em geral. A maior dificuldade de inscrever o projeto na lei é você ter um projeto bom, um projeto onde você sabe que você está levando informação, que você está levando algo social também, que é algo bem importante quando você vai inscrever numa lei de incentivo, né? Ele sempre tem que ter uma contrapartida social, né? E aí você entender também certinho todos os tópicos do edital, para você não colocar algo errado e de repente não ser aprovado porque você não soube colocar direito no projeto, né? Então é entender bem o edital. E a maior dificuldade, eu acredito que seja essa, é você ter um bom projeto, né, que você vai levar cultura, você vai levar arte, mas também com uma boa contrapartida social. A dica para quem quer inscrever o seu projeto é pensar num projeto com bastante embasamento, um projeto que além da cultura, da sua arte, você também tem uma contrapartida social para a comunidade, né? E ter esse projeto bem consistente, para que na hora da avaliação, né, sejam respondidas as perguntas, né, que a equipe que vai fazer a seleção possa entender, né, diretamente o que você quer com o projeto. E principalmente ele dá um retorno para a sociedade, que eu acho que é isso que a cultura, que a nossa arte, ela precisa, né? Que a gente dê um retorno, dê uma contrapartida para a sociedade. Esse foi mais um vídeo da série de vídeos que o Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa está desenvolvendo sobre a introdução ao teatro. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre projetos culturais. Obrigada e até mais! E que os atores sejam todos muito bem cuidados, pois eles são a crônica sumária e abstrata do seu tempo. É preferível ter um mau epitáfio depois de morto do que ser difamado por eles enquanto vivo. Hamlet, trataremos os atores como merecem? Como merecem? O que é isso? Temos que tratá-los melhor. Se tratarmos as pessoas como elas merecem, nenhuma escaparia do chicote. Trata-os como trataria você.